Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 23 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os juros americanos deram um respiro, o governo nosso aqui e o Congresso chegaram num acordo sobre o arcabouço fiscal e aí os nossos ativos deram uma bela melhorada ontem. O Ibovespa subiu 1,5%, puxado principalmente pelas ações de commodities e do setor financeiro. Copasa e Semig também subiram com a proposta do governo de Minas de agilizar a privatização. É o segundo pregão, então, dos últimos 16 que a nossa bolsa sobe. Nesse período, o fluxo de saída dos investidores estrangeiros somou mais de 10 bilhões de reais, dados acumulados aí só até o dia 18. Eu bati um papo com os meus amigos de áreas comerciais de grandes bancos que lidam justamente com os investidores institucionais lá de fora, e o que eles viram ontem foi o gringo parando de vender, mas ainda seguimos sem compras expressivas deles. A sensação, aliás, dessa turma é que alguns locais estão caçando algumas pechinchas, o que os nossos queridos Faria Limers gostam de chamar de bottom fishing, ou pescando no fundo, numa tradução livre minha do inglês. É quando a turma ali da calça caqui e camisa azul arrisca dizer que o pior momento de alguns ativos está ficando para trás. O nosso real também foi destaque, caindo de volta ali para baixo de 4,95, mas toda a América Latina também surfou bem essa acalmada dos juros lá de fora. Acalmada essa que, no fundo, não foi suficiente para as bolsas dos Estados Unidos fecharem também no azul. O que acabou pegando por lá foi o rebaixamento da nota de crédito de 5 bancos regionais, o que também acabou arrastando as ações dos bancões nos índices de bolsas americanas. Bom, mas um ponto importante de ontem foi finalmente a nossa Câmara ter pautado a votação das novas regras fiscais. Além da aprovação do texto, então, no Congresso, e a conclusão da tramitação, que agora segue para a sanção do presidente Lula, foi relativamente positivo eles terem rejeitado algumas das emendas do Senado que retiravam mais despesas dos limites fiscais. Ficaram, então, dentro das novas regras as despesas de ciências e tecnologia, só que seguiu de fora, ou seja, podendo gastar além dos limites, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, por exemplo. Agora, então, que o arcabouço vai de fato passar a valer, o governo já pode contar com um projeto de lei orçamentário para 2024 que reflete isso. Falando ainda sobre Brasília, ficou acordado que na medida provisória que sobe de novo o salário mínimo, agora para R$ 1.320, e também aumenta a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, não vai constar a taxação de quem tem aplicações em países estrangeiros, são as famosas offshores. Não que esse assunto tenha morrido. A nova fonte de receita para compensar esses aumentos de despesas seria a tributação de fundos exclusivos. Só que a estratégia aqui também é deixar caducar e discutir isso junto com o novo texto das offshore, só que mais para frente. Para quem não tem mais, então, de 10 milhões de reais investidos e não conhece, então, os tais dos fundos exclusivos, como o nome bem diz, são fundos de investimentos para chamar de seu, com gestão profissional dedicada só para você e que não paga o chamado Come Cotas, que é um tributo federal que antecipa a cobrança de imposto de renda. Um exemplo, então, numérico aqui, para cada 100 mil reais investidos em um fundo aberto, ou seja, um fundo normal, não um exclusivo, o Come Cotas engole 20% dos ganhos nos de curto prazo e 15% nos de longo prazo. Já no fundo exclusivo fechado, esses percentuais ficam com o investidor até o resgate final lá na frente, o que obviamente gera juro em cima de juro numa base maior. Ainda não está claro se essas coisas vão passar no Congresso. Enfim, então juntando tudo, a gente tem uma regra fiscal que não impõe grandes constrangimentos sobre os gastos públicos. Aliás, vão até subir os gastos com o salário mínimo e o IRPF menor. E ainda também não temos, então, receitas para entregar as contas no azul no futuro próximo. A discussão fiscal acaba, só que nunca termina. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.